Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos a honra aí de falar um pouquinho sobre SOS Contabilidade. É um momento, né, que a gente acaba batendo um papo com contadores, com profissionais da área contábil, para que a gente possa se ajudar a alavancar nossos negócios, a prospectar novos clientes, a entender ferramentas e comportamento de mercado para o nosso escritório de contabilidade. Hoje eu tenho a honra aqui de dividir essa mesa aqui com um novo integrante aí do nosso grupo Decouves. Futuro parceiro. Futuro atual já parceiro, né? Atual, já é nosso verdade, parceiro, né? já está assinado já, verdade. Contrato assinado, né? Logo, logo vou deixar ele se apresentar. Treinamento acontecendo. Treinamento acontecendo. E com um veterano, Gilberto, e o nosso CEO, Delci. Então eu sou o Cássio Fraga. Hoje falo em nome da SOS Contabilidade. É um programa ou, enfim, um meio de comunicação que a gente usa para ajudar contadores, certo? Passo a palavra para o meu vizinho aqui no lado, que se apresente, diga de onde é, como que chegou até nós, o que espera, conta a tua história para nós. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, por estar tendo essa oportunidade e muito contente, muito feliz de hoje estar começando uma nova história, um novo projeto. Acredito muito, tenho certeza que a gente vai fazer uma parceria muito sadia, onde a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, tanto a Decouves como a Lima Contabilidade. Eu venho de Capão da Canoa, da praia, né? Tenho escritório há 25 anos, desde março de 2001. A Lima Contabilidade está atuando em Capão. E recebi no meu WhatsApp, né, uma grata surpresa, um convite do seu Lauro, né, que é o consultor aqui da Decouves, me explanando, me apresentando esse projeto de parceria. E a gente começou ali a conversar e veio uma primeira reunião presencial aqui em Canoas, depois teve uma segunda reunião onde, por dois motivos principais, eu tomei a decisão de fazer parte e ser parceiro desse projeto de parceria junto à Decouves. Primeiro motivo, lá na praia, né, não é só meu esse problema, mas é a questão de funcionários, né, a questão de contratação, a questão de reposição de funcionários. Sempre que sai um funcionário, é aquela dor de cabeça, é aquele estresse, tu fica preocupado porque tudo tem prazo, tem multa, se não entrega no prazo as obrigações. E eu vi que aqui eu estava resolvendo essa questão e estava, ao mesmo tempo, entregando essa parte, que é a parte operacional do meu escritório, nas mãos de um parceiro que, né, a gente... Uma empresa com 40 anos, né, 44 anos, melhor dizendo, com mais de 1.000 clientes na carteira e com mais de 50 colaboradores, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Acho que por si só já tem o mérito. E o segundo motivo foi o que o Cássio falou aqui, né? A oportunidade de alavancar o meu escritório, de poder captar novos clientes, entendeu? Então, foi esses dois motivos que me trouxeram a tomar essa importante decisão de fazer parte do projeto. Seja bem-vindo, Lima. Vou te fazer um monte de pergunta mais aí, não acha que já passou já pelo nosso crivo, né? Olha lá, Delci, se apresenta aí que ninguém te conhece. Bom, então vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Delci Colves, sou contador, CEO da Decouves Business, também sou sócio fundador da Decouves. E o SOS Contabilidade Brasil, ele vem com essa função de nós podermos assim fazer que nem a gente está fazendo hoje para o Lima, e a gente já fez aqui com o Gilberto, de conseguir ajudar os profissionais que, com todas essas mudanças que estão ocorrendo no mercado, e nós hoje, digamos, podemos falar, agora nós estamos em maio
entrando em maio de 2026, e nós estamos passando por algumas crises muito sérias a nível de Brasil e a nível mundial, que é, nós estamos no Brasil aqui, nós estamos com problema de alta dos juros, nós estamos com problema chegando perto de uma transição política confusa, nós estamos com problema da questão da insegurança do judiciário, e estamos chegando na porta da reforma tributária, da mudança de como se calcula os impostos. E tudo isso impacta diretamente nas empresas. Associada a tudo isso, duas guerras no mundo, né? Não são guerras mundiais, mas são guerras no mundo. É Ucrânia e Rússia, Estados Unidos, Irã e Israel. Estão lá se gladiando, estão todos meio que são duas guerras distintas, mas que envolvem indiretamente o mundo todo. Porque começa a faltar commodities, começa a faltar produtos, começa a faltar combustível e os preços aumentando. Então tudo isso impacta diretamente nos negócios e automaticamente impacta nos contadores. E nós estamos aqui, a SOS Contabilidade está aqui para ser mais um canal de ajuda. Por isso que a SOS Contabilidade, Cássio, que nem tu perguntou assim, o que nós somos, o SOS Contabilidade? Somos um canal para ajudar contadores. Gilberto, está contigo a palavra. Então, eu sou Gilberto Zanato, eu venho da administração de empresas primeiro, e depois eu, com o tempo, migrei para a contabilidade. Sou franqueado da Decouves, na cidade de Esteio, e lá em Esteio nós temos um projeto já que a palavra é gigante, que através da Decouves também, através dos ensinamentos, dos estágios que eu costumo dizer que eu venho fazer aqui na Decouves em Canoas, e a gente está replicando lá em Esteio, principalmente a questão da confraria. A nossa confraria lá de Esteio, a gente já está indo para o 23º encontro, é um encontro mensal, ou seja, já a gente iniciou isso lá em março de 2024, já temos 2 anos já de confraria, e ela é um sucesso na cidade. Desta confraria, a gente estava falando há pouco que o Delci já tem diversos outros movimentos que começaram dentro da nossa confraria na cidade. E para mim, como contador, ela me ajudou e vem me ajudando muito na questão de captação de clientes e do próprio conhecimento da marca Decouves e Gilberto Zanato na cidade, porque eu estava há 31 anos escondido atrás de um computador numa empresa e que eu conhecia mais gente fora do estado do que na própria cidade onde eu trabalho, onde eu tenho meu escritório. Então, nesses 2 últimos anos, assim, a alavancagem do escritório da franquia Decouves em Esteio, ela é muito grande, é muito satisfatória, e a gente tem um projeto aí gigante pela frente. Legal. Complementando, né, Delci? SOS Contabilidade, por que a gente criou ela, né? O objetivo tu já falou, mas por que ela foi criada, né? Porque eu e o Delci, através do escritório de contabilidade Decouves, a gente acabou desenvolvendo soluções internas para o nosso escritório, buscando no mercado ferramentas, nos tornando diferentes como contabilidade. E chegou um determinado momento que eu e o Delci nos olhamos e pensamos, e conversamos e chegamos à conclusão. Não adianta só nós dois, né, Delci, ter o conhecimento e não compartilhar com colegas. Então foi aí que a gente criou um canal onde a gente fala de assuntos que podem ajudar outros contadores. Como que a gente ajuda? Através de unidades, como o Gilberto e o Lima entraram agora como franqueados, como unidades da Decouves, ou também com ferramentas que a gente usa, né, que a gente tem de desenvolvimento próprio, que a gente possa ajudar outros escritórios a administrar a gerenciar a sua carteira de clientes. Enfim, a gente tem soluções que a gente utiliza através da SOS Contabilidade.
Ou é uma franquia, que é onde entra a Decovis com sua estrutura, busca um contador e fizemos uma parceria, que é onde o Lima entrou, ou através de soluções que nós adotamos na nossa contabilidade da Decovis, que a gente também ajuda outros escritórios a implantar na sua estrutura. Então são 2 caminhos. Então por isso que é SOS Contabilidade. Não seria Decovis Contabilidade, né? Porque Decovis Contabilidade Brasil ou SOS Decovis Contabilidade. Não, é SOS porque não é só da Decovis que a gente fala aqui. A gente fala sobre para qualquer contador. Que quanto mais entendermos e compartilharmos com o Lima o nosso conhecimento, mais a gente vai crescer e ajudar empresas, né? Sim, com certeza. Essa é a ideia, né, desde o princípio, de buscar mais conhecimento, de agregar mais conhecimento, de poder ajudar ainda mais, né, o nosso cliente a trabalhar, a focar no que é principal para ele, que é trabalhar. É bem isso aí, Limo. E aí tu olha assim, ó, hoje, qual é a dor do mercado hoje, do nosso cliente, o nosso cliente empresário? A dor dele é querer crescer, mas ter um suporte capaz de fazer com que ele cresça de uma maneira sustentável. Não adianta ele crescer 100% em 6 meses e cair 150% nos outros 6 meses. Então ele tem que crescer de uma forma sustentável e pode crescer 2, 3, 4% ao mês, mas crescer sólido. E para isso precisa também de uma contabilidade sólida, uma contabilidade que gere garantia. Então, para quem estiver nos assistindo, que é contador, saiba que essas mudanças que estão acontecendo, não é que vai acontecer, elas estão acontecendo. Elas vão impactar diretamente na operação das empresas. Então, tem que estar atento, porque se tu não entregar, tu que está nos ouvindo, não entregar para o seu cliente a solução, outros vão entregar. O Gilberto vai entregar, o Lima vai entregar, nós vamos entregar. E aí vai perder cliente. Então a operação, ela é fundamental. O Lima falou que ele tinha problemas lá de colaboradores. E por que ele falou que ele tinha problema? Porque agora esse é uma solução que nós já vamos resolver para ele. A parte operacional, nós já vamos resolver. Assim como nós estamos falando lá com o Gilberto, né, Gilberto? Fala um pouco aí para nós, Gilberto, do que te levou a tomar a decisão principal de virar parceiro da Decovis, na época lá. E quanto tempo faz isso, né, Gilberto? Na verdade, eu migrei já ali pro ano 2020, mas em 2016, 2017, eu já tinha tentado com o escritório, trabalhando meio turno numa empresa e tentei tocar o escritório, isso por uns 2 anos. E nesse período, nem um cliente eu consegui, nesse período. E, então, já tinha meio que desistido do sonho. E aí, com o CNPJ aberto, o Lauro também me procurou. No início, eu também demorei para dar retorno. E, vamos dizer assim, ó, eu até digo assim que eu fiquei enrolando o Cássio um ano, 2 anos aí de franquia, mas eu tava me enrolando né? Essa é a lógica do negócio, né? O Cássio me convidava para vir fazer um curso, eu dava uma desculpa, me convidava para vir gravar um podcast, eu não vinha, entendeu? Eu sempre arrumava um problema para não vir. Depois que a gente entendeu realmente todo o processo, e aí o meu escritório começou a crescer. Eu comecei a ter cliente, eu comecei a vender, a confraria me ajudou a vender, os meus clientes me ajudam a vender hoje, porque a gente entrega um resultado de qualidade. E eu não tenho e não teria braços para tocar um escritório sozinho na proporção dos clientes que eu tenho hoje. E vamos dizer assim, se eu fosse tocar, eu também ia ficar estagnado, que eu não ia poder vender, não poderia alavancar, que não é o teu caso que tu está falando. Sim. Eu não teria como alavancar clientes se eu tiver que ficar lá, que nem eu ficava nessa outra empresa, escondido atrás de um computador.
Então, eu descobri, depois de tempo, essa questão da venda, essa questão de eu ser o comercial do negócio, eu ser o parceiro do cliente, que eu vou lá, eu vou ver a dor dele, eu vou estudar a dor dele, vou chegar aqui no escritório e nós vamos implementar, e vai ter uma equipe gigante atrás de tudo isso, fazendo acontecer. Então, o sistema do Bill ali, que o Cássio estava falando, o sistema, o dia que o Cássio me apresentou, e foi aí, Cássio, agora que eu me lembrei, no dia que tu me apresentou o Bill, que eu entendi o propósito do negócio. Eu digo, a resposta que eu disse pro Cássio, eu, como tinha outras atividades, eu disse, com o Bill, ele vai me dar flexibilidade de eu fazer minhas intervenções de noite, no fim de semana, não precisava estar toda hora ali na frente. Então, quando eu enxerguei a grandiosidade do Bill, foi ali que o meu negócio começou a crescer, pode ter certeza absoluta, eu lembrei agora disso. Legal. Então, foi aonde eu, agora eu posso alavancar. Porque me deu flexibilidade para me alavancar meu negócio. E o Bill é um sistema que a gente gerencia o nosso escritório, tá? Um sistema de gestão do escritório de contabilidade. O Bill ele foi desenhado por mim, uma equipe de tecnologia, para suprir uma ferramenta que a gente não se adaptou no que tinha no mercado. Vou ser bem sincero, não vou dizer que não existe no mercado, existe no mercado, mas assim, tentamos implantar. Sim. Só que o nosso nível de profissional, nossa equipe, né? Enfim, os nossos recursos, eles não nos deixaram usar a ferramenta porque não funcionou. Gastamos dinheiro e tempo, né? Foi aí que a gente pegou nossa equipe de tecnologia, desenhou um sistema de gestão e hoje ele é um sucesso para nós e já ajuda outros escritórios. E isso dá transparência. Então, hoje, qualquer obrigação que o escritório de contabilidade tem com seu cliente, ou com o colaborador, ou com a unidade, tá lá um indicador dizendo quando que vem, se foi entregue, não foi entregue, nos alertando dos prazos e alertando o profissional que vai fazer para que ele cumpra os prazos. A gente consegue medir a eficiência, tempo, performance e, melhor de tudo, a gente não queima o filme com o cliente no sentido de não mandar um tributo ou uma obrigação fora do prazo. A gente não toma pênaltis de multas ou de não entregas de algumas obrigações porque o sistema nos orienta e nos mostra que a gente é organizado de uma forma acima da média para um escritório de contabilidade. Sim. Então é isso, Lima, que tu vai, a partir de agora, tu vai ter de qualidade para os clientes que tu atende. Então, a gente não pode obrigar que um cliente de pequeno porte de um escritório de contabilidade, ele acesse o portal lá, ele busca suas obrigações. Eu não posso entrar na vida do empresário pequeno e mudar a rotina dele, porque eu sou contador e quero que ele mude. Mas tu, como dono do negócio, tu pode gerenciar por ali. Tu pode entender se o cara já abriu a guia do imposto que está vencendo amanhã, pode retransmitir para ele dizendo, fulano, não esquece da tua guia que vence amanhã. Então, tu consegue gerenciar a tua unidade através das nossas entregas. Com certeza, uma ferramenta de suma importância que no meu escritório vai chegar para agregar e agregar muito, muito, com certeza. Porque a gente vai poder ter esse controle, né, mandou para o cliente tal obrigação, consegue no celular acompanhar se chegou, se ele abriu, entendeu? Se ele abriu e esqueceu, a gente consegue reencaminhar de novo. Então, é realmente uma ferramenta Lima, muito importante. Vou fazer uma pergunta para ti, Lima. Tu que é bem novo agora, que já tem uma carteira de clientes que não é pequena, né? Como que tu controlava... Uma pergunta, né? Vamos botar aqui um exemplo, né? A DAS, que é o imposto da empresa do Simples Nacional, né? Como que tu controlava se os funcionários já tinham enviado já? Como é que era o teu controle? Como que tu fazia? Era tudo feito com planilha, né? Planilha, aí marcava se entregou, se não entregou. Algumas a gente mandava no WhatsApp, algumas ainda em mãos, né? Entregue em mãos pelo funcionário, que isso é uma coisa que eu quero eliminar lá no escritório, esse negócio de entregar em mãos. Vai ser tudo através da ferramenta. Eu vou ir pessoalmente nesses clientes que hoje a gente atende assim e vou explicar como é que vai passar a ser daqui para frente, entendeu? E se no dia 20, após 18 horas,
que tu já fechou teu escritório, algum cliente pedisse para ti a guia, o que tu fazia? Eu ia ter que ir lá no escritório, recalcular, ou né, ainda não venceu, e mandar de novo. Hoje, com a ferramenta, eu só vou ali e mando na hora. Posso estar em casa, posso estar na praia, entendeu? Isso Não nos tenho. Na praia tu vai estar, né? É verdade. Até por falar em praia, aproveitando aí, fala um pouco do mercado lá do litoral, o mercado litoral que eu sei que é bem diferente litoral daqui. gaúcho, né? Porque quem litoral. nos assiste aí é do Brasil inteiro, né? É isso aí, do litoral gaúcho, e nós aqui no litoral gaúcho, a gente sabe que nós é bem sazonal, assim, um período, o nosso clima aqui, ele joga o verão ser verão mesmo, né? Então hoje nós já estamos aqui tudo de casaco, porque estamos chegando em maio e já deu uns friozinhos bem razoáveis aqui, né? Agora, lá, como é que é o mercado lá no litoral gaúcho? Existe muita sazonalidade? Como é que é? Explica para nós. Capão da Canoa já faz isso tranquilamente, posso falar de uns 15, 20 anos para cá, a gente consegue ter uma vida própria já os 12 meses do ano, tá? Mas teve um período anterior que era bem complicado. Muitos comércios trabalhavam só no verão e passavam o inverno todo com a renda do verão. Qual é hoje a quantidade hoje de habitantes não sazonal, sim moradores mesmo lá? Em torno de, eu acredito que tenha mais, mas em torno de 100 mil reais, 100 mil pessoas com certeza. Então é Bastante pessoas. Mais que Esteio, hein, Humberto? Sim. Esteio, uma média de 70 mil. 70 mil. Sabe que Esteio até, sempre eu gosto de usar isso como uma referência e como uma informação. Esteio é o menor município em área do estado do Rio Grande do Sul e o quarto menor do Brasil. E tem uma infraestrutura e uma bem interessante lá, né, Gilberto? Esteio é a nossa Manhattan dos gaúchos aí. Fala o morador de Esteio, né? Os prédios lá, tudo assim, tem umas construtora boa lá, vamos dizer assim, 1 metro quadrado o mais caro também da região de Porto Alegre, né? Esteio. Isso aí. E como é que tá a nível de novos negócios lá, Gilberto? Tá abrindo bastante? Esteio tem muitas oportunidades, nós também temos oportunidade em Sapucaia, né? Então, eu estava falando pro pessoal aí antes que onde tem qualquer evento eu tô lá apresentando o meu cartão, mas das estratégias aí que eu aprendi com o Cássio. Então, essa semana mesmo, considerando isso aqui que a gente está gravando o podcast como um evento, é o quinto que eu já estou indo. Então, onde tem possibilidade de negócios, eu marco presença. Vou lá, entrego meu cartão, me apresento toda a estrutura da Decouves, né? Porque quando tu chega lá falando para um prospecto que não te conhece, não conhece ainda a Decouves, ele não tem noção da estrutura. Aí quando tu chega, Decouves é um dos maiores escritórios de contabilidade do Rio Grande do Sul, do Brasil, então tem toda essa estrutura por trás. Aí então é nesse sentido aí. Ontem eu ainda estava falando com o Cássio e a gente estava comentando sobre essa questão do que o Gilberto levantou aí. Até bom saber, Lima, que tu tá te associando, virando parceiro de um escritório que hoje está naquele universo dos 2% dos maiores escritórios do Brasil. Ou seja, 98% dos escritórios do Brasil, eles estão com menos de 150 clientes. Então, e acima desse valor, daí entra nos 2%. E aí, se a gente pegar esses 100% dos 2%, nós ficamos entre os 10%. Então, isso prova que tu está entrando... É papo de contador, né? 2% time, sobre os 10%. Num time de peso, tá? Então, daqueles 2%, pega os 100%, Cássio, daqueles 2%, nós estamos lá nos 10%, ou seja, é um índice bem interessante para a gente ver que nós estamos fazendo a diferença, assim, num trabalho que pode e está ajudando outros profissionais da área.
O que a gente fez, né, Delci? O pessoal até vai tentar entender um pouco superficialmente o que o Gilberto faz, o que o Lima vai fazer, o que o escritório faz, né? A parte operacional, né? A parte de gerar tributos, a parte de gerar obrigações, ela fica centralizada em um único local, onde a gente acabou estudando muito as ferramentas de mercado própria para escritório de contabilidade. Não vou falar o nome da nossa ferramenta, porque a gente não ganha para isso, né, Deus? A gente não vai falar. Não tem um patrocínio para isso. Não tem um patrocínio para isso, mas a gente usa uma ferramenta de mercado, né? Acredito que uma das melhores do Brasil. Utilizamos ela praticamente 100%, somos um exemplo como escritório que tenta utilizar quase, não digo 100%, porque eu acho que a gente nunca vai chegar em 100%, que sempre tem novidades, né? Mas a gente tenta, nosso foco é otimizar o máximo de operações manuais para que seja realizado por rotinas, tá? Que elimine a mão de obra e elimine erros. Então a gente estudou muito isso, a gente tem batido forte com a equipe nisso há alguns anos já, e cada vez que passa mais a gente tem mais métricas internas, mais metas para estar com o sistema muito automatizado. Com isso, a gente integra com o nosso sistema que é nosso, desenvolvido por nós, que é o BIL, a entrega de obrigações para os clientes. Então, a ferramenta operacional, lá existe especialistas que operam, né? E a ferramenta de entrega, ela é automatizada. E as unidades, que é o Lima, que é o Gilberto, que é nós também, né, Delci? Dentro do nosso escritório, nós temos pessoas que atendem clientes, elas se especializam em quê? Em atendimento. Então, o Gilberto fala muito aqui, o comercial também é comercial, mas a gente se especializa em atendimento, em visitar o cliente. O Delci fala muito no tema, né? Contador de antigamente, mas do futuro, né, Delci? Um contador antigo, né? Mas do futuro. Eu uso o termo assim, que a contabilidade do futuro é voltar ao passado. Isso, exatamente. Ou seja, é tu estar junto às empresas, é tu estar próximo a elas. Porque antigamente era assim, né, Delci? Sim. Há 40 anos atrás, tu como contador estava dentro da empresa. Não, quase, né? não digo 40, mas vamos falar 60 anos atrás. Sim. 60 anos atrás era o guarda-livro, ele ia com um livrinho embaixo do braço na empresa e lá ele anotava todas as movimentações. E anotava e depois ele só gerava um imposto para o governo, para pagar para o governo. Mas era o guarda-livro. Então a história do guarda-livro é essa. Mas ele estava próximo à empresa, ele ia lá na empresa. Só que com o passar do tempo veio a tal da modernização. Os escritórios começaram a fazer o trabalho para diminuir custos e outras coisas mais. Mas afastou os contadores de perto das empresas. E aí, com isso, veio a tecnologia, veio outras coisas, e cada vez o profissional foi se inteirando, ficando mais atrás da mesa, que nem disse o Gilberto. E se afastando, né? E se afastando das empresas. Do cliente, né? Com certeza, se afastando totalmente. Aí agora, nós vimos que o contador do futuro é voltar ao passado lá atrás. Lógico que a gente não vai com um caderninho, mas nós vamos... tablet. Nós vamos com o tablet, com a tecnologia, nós vamos com a informação na mão, para ajudar ele na parte administrativa, mostrando para ele qual a melhor forma dele ter o negócio dele saudável e ir para o crescimento sustentável. Na verdade, nós vamos auxiliar ele a tomar a melhor decisão, com dados, com informações. É esse o nosso diferencial. Sim, o diferencial, estamos entregando Gilberto, informações para ele. E é bem isso. E aí tu sai do contador operativo e passa para o contador consultivo. Mas eu vou dar um exemplo aqui que está acontecendo muito isso. Vou dar um exemplo que está acontecendo bastante, Delci, que a gente acaba estudando, né? A gente acaba pegando segmentos, que eu não vou falar qual segmento, porque pode ser em qualquer um, né? E entrando dentro do segmento, fazendo uma imersão no segmento. E dentro do segmento a gente consegue entender que só gerar imposto para aquele segmento tá ok, é o padrão de mercado, mas a gente acaba às vezes gerando controles financeiros, a gente acaba ajudando o cara a assinar documentos. A gente, como contador do futuro, agora a gente acaba estando mais presente e ajudando o cara na parte administrativa da empresa, porque a gente tem tempo para isso, né? Então tem alguns segmentos aí que precisam muito mais do... Tu usou uma palavra aí, Cássio, que até assim, ó, porque a gente tem tempo. Será que quem está nos vendo tá com tempo para isso? Tu tinha tempo para isso?
Não Lima? tinha tempo. Não tinha, né? Então, essa palavra aí, tempo. Tempo e qualidade de vida. São duas coisas que a gente não consegue recuperar se tu não viver ela no dia a dia. É. E é isso que a gente busca levar pro contador hoje. É conseguir tempo É. para fazer o que tem que ser feito e tempo para ter uma qualidade de vida. Mas, Cássio, vamos assim, ó, para os encerramentos. Claro. E eu queria deixar uma pergunta para os dois, tanto para o Gilberto quanto para o Lima. O que vocês esperam, ou qual as suas metas para até 31 de dezembro de 2026? Aonde vocês querem estar? O que vocês querem conquistar até lá? Com a ajuda da Decouves. Lima, tá contigo a palavra. O principal objetivo é poder ter mais, através da parceria, ter mais autoridade quando eu for falar de contabilidade, quando eu for tentar captar um novo cliente, poder conversar com ele, ter a certeza de que por trás do comercial, né, que é a captação, que é o captar o cliente, tem toda uma estrutura gigantesca que consegue me dar segurança no entregar o serviço para aquele cliente. É ter a certeza de que eu vou pegar um cliente e vou conseguir orientar ele, se hoje ele está no simples, se é vantajoso, ou se daqui a pouco é mais vantagem ele migrar para o lucro presumido, ou até mesmo para o lucro real. É fazer ele pagar certo e pagar menos. Porque hoje é o que o cliente, é o que o empresário quer, né? Ele quer pagar o imposto que tem que pagar, não com muita vontade, né? Se pudesse não pagava, mas quer pagar correto, pagar certo e pagar menos. E tu conseguia fazer isso antes, Lima? Não conseguia. Muito superficial. Não que eu não conseguia, mas muito superficial, né? Não como vai ser, né, a partir de agora. Legal. Gilberto, tá contigo então, Gilberto. Então, Mesma assim, questão. o que eu vim aprendendo nesses períodos aqui, principalmente que eu estou aqui na Decouves, é que também tem alguns períodos do ano que tem umas oportunidades de crescimento. Dezembro é uma delas, que acontece muito desenquadramento de mês e Simples Nacional, é onde eu consegui esse ano dar uma alavancagem. Passando isso, a grande oportunidade que eu vejo de alavancagem é essa questão da reforma tributária, que a grande maioria dos contadores não estão preparados e os clientes deles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Ontem mesmo nós conversando com 2 prospectos numa conversa num evento lá em Esteio, um deles, Simples Nacional, prestação de serviço, e diz que ele não ia ser atingido. Não, eu não. Aí eu perguntei, teus contratantes, que tipo de empresa são? 100% presumido e lucro real. Eu digo, vai ser atingido 100%. Direto. Então, vamos dizer assim, ele não tem um acompanhamento, não tem uma proximidade com o contador dele, ele não tem noção do que está acontecendo. Mas, Gilberto, aproveitando até essa deixa tua aí, então eu vou dizer o seguinte, sabia que muitos contadores também não têm essa ideia? Esse é o grande problema. E esse é o maior problema, eu acho que até te digo. Eu tenho essa informação, vou dizer, essa noção, e também quero dizer aqui que nós da Decouves, né, o Delci já está há 2, 3 anos se preparando para isso, a equipe da Decouves está preparada, então, com toda essa capacidade de absorver clientes, eu acredito que vai ser uma grande oportunidade para nós, franqueados da Decouves, crescer agora com a reforma tributária. E também, numa palestra que eu fui do Delci, foi aonde me caiu a grande ficha de quanto vai ser importante o contador a partir de agora. Nós já somos importantes, nós vamos ser muito mais importantes, porque todo mundo, todos os empresários vão precisar de um bom contador. E tem muita gente aí despreparada para isso. Então, e com certeza aí daqui um ano, nosso escritório aí com certeza é para estar o dobro do que está hoje. O crescimento é gigante dentro desse nosso contexto aí da franquia. E eu acredito em ti, Gilberto. Assim, como
o Lima vai também fazer um diferencial lá no litoral. Aproveitando aqui, já me despeço, agradeço a todos e já passo a palavra para o Cássio também fazer as suas considerações. Primeiro agradecer a vocês pela passar esse tempo batendo esse papo legal aqui. Espero que a gente tenha ajudado alguém, né? Se alguém foi atingido, entendeu que pode ser ajudado, gostaria de mais informações, que nos chame aí, vai estar embaixo do vídeo os nossos contatos, que a gente pode, com maior carinho aí, maior atenção, responder a todos, tá? E a preocupação que o Gilberto passou, só para finalizar, ela é uma preocupação que nos preocupa com relação aos nossos colegas, porque a informação que chega no ar é que só em 2028 algumas empresas serão afetadas pela nova forma tributária, que não é verdade, todas estão sendo já afetadas. Então, quem não parou para estudar isso ainda na sua base de clientes já está atrasado, né, Delci? Isso aí. Então, agradeço a todos, obrigado e, enfim, é isso aí. Até a próxima. Até a próxima.